Empreendedorismo, ideia para uma história. Ele chegou no Brasil com 27 anos e perdeu tudo. Virou vendedor ambulante, bateu de porta em porta e mostrou que empreender é a arte de inventar e reinventar. Construiu um império e se tornou o maior empresário da história do Brasil. Meu nome é Everton Miranda e hoje eu vou te contar a incrível história de Francisco Matarazzo. Francesco Antônio Maria Matarazzo, um agricultor italiano que desembarcou aqui no Brasil em 1881 para fazer história. Matarazzo não foi um dos maiores empreendedores do Brasil, ele foi o maior empreendedor da história do país. Ele viveu na mesma época que John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Henry Ford e acumulou uma fortuna de aproximadamente 20 bilhões de dólares. A grande pergunta é, o que ele fez? Como ele fez? Onde e por que ele foi um gênio dos negócios? O que Matarazzo tinha de diferente dos empreendedores de hoje em dia? O que ele fez de importante para a história do Brasil e como ele saiu do zero para se tornar uma das maiores fortunas do mundo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar essa história completa. Mas antes, assine o nosso canal do YouTube para você nos ajudar a levar essa mensagem de empreendedorismo para mais pessoas ao redor do Brasil. Isso mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Matarazzo nasceu em 1854 na cidade de Castellabate, na Itália. Ele era o filho mais velho de uma família italiana bem-sucedida. O seu pai era médico e um ótimo empresário. Naquele momento, não haviam preocupações. O futuro de Matarazzo parecia garantido. Mas em 1873, quando ele tinha apenas 19 anos, aconteceu uma das maiores tragédias da sua vida. O seu pai foi assassinado e ele teve de assumir imediatamente a liderança da família. Diante de uma crise gravíssima que assolava as províncias do sul da Itália e de um sonho de encontrar um futuro melhor aqui no Brasil, Matarazzo enxergou uma oportunidade. Grande parte dos produtos daquela época aqui no Brasil eram importados, inclusive a banha de porco, produto pelo qual ele tinha grande afinidade e enxergava muito potencial. Então Matarazzo decidiu vir para o Brasil com a sua esposa Filomena e 2 filhos pequenos. Ele investiu tudo que ele tinha em uma carga com 2 toneladas de banha de porco. Mas ao chegar aqui no Brasil, no momento do desembarque, houve um acidente. Sua carga caiu no mar e ele perdeu absolutamente tudo. Mas como todo bom empreendedor, ele se reergueu, vendendo produtos de porta em porta e começou a reorganizar a sua vida com um armazém e uma pequena fábrica de banha. Em meio século de trabalho, Matarazzo já era o homem mais rico do Brasil e o italiano mais rico do mundo. Da fábrica de banha ao colosso industrial, Matarazzo ajudou a inventar o Brasil porque o percebeu. Era um país que precisava de produção. Toda atividade produtiva enfrenta aquilo que nós chamamos de gargalos. Para se fazer uma coisa, precisa de outra que pode estar em falta e o gargalo inibe o empreendedor. Em um país que precisava de tudo, Matarazzo industrializava os gargalos. A banha precisava de embalagens, então ele criou uma fábrica de latas. Ele importava trigo, então criou um moinho para vender farinha. Precisava de sacos, criou uma tecelagem. Produzindo tantas coisas, precisava transportá-las para outras praças, então fundou uma empresa de navegação. Da fábrica de latas saiu uma metalúrgica. Do moinho nasceu uma indústria de massas e de biscoitos. Da tecelagem surgiu uma indústria de tecidos. Dos caroços de algodão que ele comprava, nasceu uma indústria de óleo e outra de sabão. Contando assim, a vida de Matarazzo parece simples, mas por trás desse empresário havia um trabalhador voraz e visionário.
Para evoluir com a farinha de trigo, por exemplo, Matarazzo teve que tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida: romper a sociedade com seus 2 irmãos e vender todas as suas fábricas de banha. Ele dizia o seguinte: as fábricas de banha nos trouxeram até aqui, mas será a farinha de trigo que nos levará para outro nível. Então ele estabeleceu relações comerciais com a Argentina para importar farinha e a operação deu muito certo, ele ganhou muito dinheiro, né? Ele havia encontrado um mercado-chave que era o pão de cada dia do trabalhador. Para comemorar a boa fase, Matarazzo iniciou a construção de uma mansão na recém-inaugurada Avenida Paulista. Com 19 quartos e 16 salas, era uma das maiores casas já erguidas na região. Mas mesmo com tanto sucesso, ele não estava satisfeito. Matarazzo queria controlar o mercado. Então ele iniciou o maior projeto da sua vida, a construção de um moinho gigante, com alta tecnologia e produtos importados na Inglaterra. Não existia nada parecido no país. Só para que vocês possam ter uma referência, eu trouxe alguns dados do início do século XX, fase inicial da industrialização aqui no Brasil. A população brasileira era de aproximadamente 24 milhões de pessoas. 67% da população vivia no campo. A população da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, era de aproximadamente 410 mil pessoas e a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 34 anos. É óbvio que todas essas condições favoreceram a construção do Império de Matarazzo. Tudo que ele implantava aqui no Brasil tinha caráter pioneiro, preenchia uma lacuna do mercado. Se ele tivesse desembarcado, por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa ficaria muito mais difícil, porque lá a competitividade já era muito maior. Os produtos que ele criava aqui, por lá, já não era novidade, né? Então ele teria que ser muito mais sofisticado. Mas uma coisa nós não podemos negar: Matarazzo era um homem persistente e tinha todas as características de um homem de sucesso. Em 1900, um banco realiza o empréstimo e Matarazzo inicia a construção do moinho em São Paulo. A obra é finalizada em 10 meses e o moinho passa a produzir 110 toneladas de farinha por dia. Mas isso é apenas o começo. As fábricas de Matarazzo se espalham em ritmo acelerado: tecelagem, cosméticos, produtos de limpeza, uma infinidade de artigos com o nome dele. Inclusive, ele passa a ser conhecido como o fabricante de fábricas. É interessante perceber que cada novo centro de abastecimento de matéria-prima resultava em novos produtos comercializados. Um movimento de integração vertical e diversificação. O Brasil era um país a ser construído industrialmente falando, né? Importava-se tudo: cerveja, aço, cimento. Aço e cimento, por exemplo, só passaram a ser produzidos no Brasil na década de 20. E Matarazzo produzia produtos que os imigrantes e as classes mais pobres podiam comprar. Ele ajudou a construir a nascente classe média brasileira, né? O símbolo desse movimento, o símbolo dessa mudança foi o moinho Matarazzo, um dos primeiros passos da indústria brasileira. Alguns historiadores comparam o peso de Matarazzo na República ao de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, nos tempos do Império. Fundador da indústria naval brasileira, Mauá também construiu ferrovias, redes públicas de iluminação e tornou-se banqueiro. Mas a comparação entre Mauá e Matarazzo deve parar por aí. A obra de Matarazzo está fundada em outro gênero de negócios, centrada na produção de bens de consumo. Sem saber, é claro, Matarazzo estava criando, o que hoje nós conhecemos como economia de mercado. A imagem do industrial moderno aqui no Brasil nasceu em São Paulo com Matarazzo. No tempo em que ele e seus contemporâneos bilionários viveram, o poder ia muito além do campo dos negócios. Apesar de ter uma fortuna de mais de 90 bilhões de dólares, um dos maiores empresários de hoje em dia, o Bill Gates, não exerce nenhuma influência política nem da cidade onde ele vive. Na época de Matarazzo, era diferente. Só para ficar em um único exemplo, acreditava-se que a fortuna do empresário americano J.P. Morgan seria capaz de sustentar todos os investimentos dos Estados Unidos naquela época por 4 meses. Em 1907, quando Nova York estava à beira da falência, chamaram ele para salvar a cidade. Matarazzo atuava como quase todos os grandes empresários da sua época. Contratava amigos e parentes, de preferência do sul da Itália, era o primeiro a chegar, o último a sair e sempre se reunia com diretores e gerentes nas manhãs de domingo. Nas reuniões, colhia a opinião de todos os colaboradores, mas no final tomava a decisão sozinho. A compra de matéria-prima ele fazia pessoalmente ou essas compras eram feitas
com o seu conhecimento. Ele sempre dizia o seguinte: comprar por um bom preço é até mais importante que vender por um bom preço. É incrível perceber que hoje todos esses talentos naturais e intuitivos dos grandes pioneiros são apresentados como descobertas de guru. Existem vários registros de sucesso empresarial naquela época, como a família Hermílio de Moraes, dona do Grupo Votorantim, e a família Klabin, que começou em 1899 importando artigos de escritório e tipografia e 4 anos depois já fabricava papel, ramo no qual até hoje ela é uma referência. A diferença entre esses grupos e Matarazzo é que ele foi mais longe, bem mais longe e numa velocidade muito maior. Matarazzo construiu um dos maiores conglomerados da história do capitalismo mundial. Ele não ergueu 10, 20 ou 50 fábricas, foram mais de 300, isso mesmo, 300 fábricas. Ao lado delas, ele deixou hidrelétricas e ferrovias, assim mesmo, no plural. Além disso, banco, empresa de navegação, terrenos, prédios e filiais nos Estados Unidos, Argentina e Europa. Para você ter uma ideia do nível, da excelência comercial de Matarazzo, sua biografia registra apenas um fracasso de 1924. Tratava-se de um projeto onde ele queria industrializar e comercializar gordura e pele de jacaré e capivara. A ideia era tão ruim que ele acabou com ela antes mesmo de causar qualquer tipo de prejuízo. Hoje o Grupo Matarazzo é apenas um registro histórico perto daquilo que já foi. A forma como o grupo se desmanchou espanta qualquer pessoa. Após a morte de Matarazzo, seu filho, Francisco Matarazzo Júnior, assumiu a liderança dos negócios e manteve a mesma lógica de expansão e diversificação de seu pai. Comprou um shopping, um mercado, uma empresa de celofane, um frigorífico. Acontece que essa lógica já não funcionava mais. Isso deu muito certo na época de Matarazzo, o pai, porque ele era um pioneiro. Na época do seu filho, já existiam outras empresas nacionais e internacionais no mercado. Então o Grupo Matarazzo precisou brigar por um espaço. Diversas falhas administrativas colocaram o grupo numa situação muito difícil e com o passar do tempo, essa situação foi ficando cada vez mais delicada. Com a morte de Francisco Matarazzo Júnior, a sua filha, Maria Pia, assumiu a liderança das empresas, mas não teve muito o que fazer. Em 1873, as empresas do grupo já estavam altamente endividadas. Matarazzo morreu em 1937, deixando 365 fábricas e uma fortuna de aproximadamente 20 bilhões de dólares. Ele teve o mais grandioso funeral da história de São Paulo e talvez tenha sido o nosso primeiro e último bilionário popular. Quando ele chegou em São Paulo, era apenas um imigrante italiano. Cercado de barões, tornou-se conde, título que lhe foi dado pelo rei da Itália, mas sempre dizia: eu não estudei nada, sou ignorante, vocês é que sabem. Quando presenciava discussões sobre economia, ele sempre esclarecia: mercadoria não tem preço de mercado, só tem preço se tiver quem a compre. Matarazzo nunca se envolveu em negócios que tivesse o governo como sócio, patrão ou empregado. Tudo que ele produzia destinava-se ao povo. Banha, trigo, sabão, tecidos. Ele olhou para dentro do Brasil e enxergou aquilo que hoje nós conhecemos como mercado interno, mas que desde o início dos tempos era apenas o povo. Matarazzo é uma referência até hoje. É impossível falar de empreendedorismo no Brasil sem contar a história de Matarazzo. Dentre tantos ensinamentos, talvez o mais importante seja o fato de continuar tentando. Mesmo diante dos maiores obstáculos, continue tentando. Mesmo diante de um fracasso, continue tentando. Porque a vida vai abrir uma porta para você e você vai vencer. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.